Olá pessoal, eu sou Márcio Simão, bem-vindos de novo ao Mito Poético Cotidiana. Hoje a gente vai fazer o último vídeo sobre o Apocalipse de João, pelo menos por agora. É uma tentativa aqui que fizemos nesse mês de julho de apresentar alguns temas relacionados ao livro e formas de atualizar a sua mensagem para o nosso tempo. Essa parte de atualizar a mensagem ela é muito importante, afinal de contas o texto bíblico pressupõe ser palavra de Deus também a nós. Isso não contradiz o que falamos até agora sobre o Apocalipse, no sentido de afirmar que ele é um livro escrito para os cristãos da Ásia Menor do primeiro século. Mas, como é, e aqui entra um dado da fé mesmo, da fé cristã, como o Apocalipse é compreendido como palavra de Deus ao ser humano, é óbvio que é possível também atualizá-lo. E exatamente porque nós entendemos o contexto de origem desse texto, ou seja, compreendemos as suas chaves de leitura, as suas chaves de interpretação, conseguimos discernir um pouco melhor, pelo menos, o ambiente no qual o texto surgiu, e aí a gente pode compreender as razões da sua existência. Por causa disso tudo, a gente é capaz de fazer esse processo de atualização para o nosso tempo. Se a gente faz um processo de atualização sem esse passo inicial de pensar o texto na sua origem, como falamos aqui, a gente corre o risco de inserir no texto alegorias e coisas que não estão lá. Mas então, respondendo à pergunta, quais são as implicações que o Apocalipse de João traz a nós hoje, que vivemos na realidade brasileira do século XXI? Será que é possível fazer pontes, relações? Bom, se você nos acompanhou aqui durante esse mês de julho e assistiu a todos os episódios dessa série, você já deve ter percebido que sim, é possível fazer avaliações que relacionam o Apocalipse de João ao nosso tempo. Aliás, fizemos aqui algumas dessas aproximações nos últimos vídeos. Se você não assistiu ainda, fica aqui o convite para você assistir. Mas, além disso, há outros elementos que podem ser transportados para o nosso tempo. Será que o Apocalipse também fala do nosso futuro? Ou seja, da realidade, da plenitude de Deus que está prometida a nós como espécie humana? Será que essa é a realidade do Apocalipse? Bom, é claro que não há a menor pretensão aqui de esgotar o assunto. O Apocalipse tem muita coisa a dizer a nós e muita coisa a ser explorada ainda, é claro. Não é a intenção aqui, então, de dar uma resposta definitiva e final ou absoluta sobre o tema, mesmo porque a teologia que se apresenta como absoluta não é teologia, é, na verdade, doutrina elevada ao nível de divindade, e isso é um problema porque gera perseguição religiosa, gera intolerância e gera idolatria, porque se coloca no lugar do próprio Deus um pensamento sobre Deus. Então, nos afastemos disso e pensemos numa teologia que esteja em aberto, uma teologia que esteja dialogal, ou seja, que não está pronta, mas está em construção. Dito isso, o Apocalipse traz sim para nós algumas implicações muito sérias e muito importantes. Eu diria 3 implicações básicas que podem ser depois desenvolvidas em outros tópicos. Mas a primeira delas, a primeira implicação que o Apocalipse nos traz é a seguinte: uma postura de atitude e não passividade diante do mundo, diante do futuro, diante da vida. Porque se a gente não considera o Apocalipse como gerador de atitude, de prática, de postura de vida, e a gente acaba entendendo ele apenas como um texto futurista, o resultado disso é que nós iremos compreender a escatologia como algo já estabelecido, o futuro como algo dado. E se algo está dado, não há o que fazer. É preciso aceitá-lo passivamente. Ou seja, no lugar de sermos humanos, conscientes e eticamente relacionados com as questões da justiça, da paz, da alegria, que caracterizam o reino de Deus, nós nos tornamos seres passivos diante do sofrimento, passivos diante da dor, passivos diante da injustiça e diante do mal. Ou seja, o ser humano torna-se um mero espectador da própria história. Ele não tem a história nas mãos no sentido de poder fazer algo no mundo para mudá-lo, para transformá-lo. E por quê? Porque as coisas são assim porque sempre foram e Deus destinou que elas sejam assim. E se o futuro é um dado, estabelecido, pronto, então o que há para a gente fazer? Por isso que o David Bosch, um importante teólogo e missiólogo, propõe a seguinte definição sobre escatologia. Ele diz o seguinte: precisamos de uma escatologia para a missão que esteja concomitantemente voltada para o futuro e orientada para o aqui e agora. Ela tem de ser uma escatologia que retenha intenção criativa e redentora, o já e o ainda não, o mundo do pecado e da rebelião e o mundo amado por Deus, a nova era já inaugurada e a velha que ainda não terminou.
a justiça e a justificação, o evangelho da libertação e o evangelho da salvação. A esperança cristã é simultaneamente posse e anelo, sossego e atividade, chegada e peregrinação. A história da salvação não constitui uma história à parte, um fio separado que se desdobra no interior da história secular. Não há duas histórias, mas duas maneiras de compreender a história. A escatologia cristã perpassa logo todos os três tempos, o passado, o presente e o futuro. O reinado de Deus já veio, está vindo e virá em plenitude. O que isso significa, então? Que a proposta que surge do Apocalipse para nós, em termos escatológicos, é não de uma passividade resignada diante do mal e da injustiça. Não é uma paralisia de toda a ação, mas sim uma convocação à ação. Uma ação esperançosa, uma ação que entende que é capaz de mudar a história, que os dados que estão presentes na história, os dados sociais, os dados de justiça, os dados de violência, são dados construídos historicamente e, portanto, podem ser reconstruídos. Ou seja, é crer que, apesar de difícil, é possível mudar a realidade. É crer que o número de crianças analfabetas no mundo não é um dado estatístico meramente a ser aceito, mas é uma realidade a ser confrontada. É crer que a fome que impera na realidade brasileira, por exemplo, não é algo a ser assimilado pacificamente e nem passivamente, mas sim algo a ser duramente combatido. Essa é a leitura que surge do Apocalipse, uma perspectiva ética que consegue combinar o já da chegada do reino de Deus em Jesus e do ainda não da plenitude desse reino que acontecerá na Nova Jerusalém. Vinculado a isso, há uma segunda implicação que o Apocalipse nos traz, que é a implicação de termos coragem para enfrentar impérios. Obviamente, não enfrentamento pela força ou pela violência, mas enfrentamento pela perspectiva da lógica do reino de Deus. Nós não vencemos o mal nos tornando parte do mal. Nós vencemos o mal com a prática do bem, é o que fala o apóstolo Paulo. Por isso, não render-se a essa lógica desumana que nos cerca, a essa perspectiva tão injusta que está tão próximo de nós no tempo que vivemos, não render-se a isso é o caminho para a resistência. Uma resistência que entende que o amor é, sim, a força mais poderosa do universo. E se é assim, então a vida no amor é o único critério possível para medir a nossa dose de enfrentamento desses impérios maus, perversos, que surgem na história humana. Essa lógica, portanto, está envolvida em ações práticas, como vimos até aqui, mas também numa perspectiva de termos coragem, que vem da lógica do reino de Deus, para o enfrentamento desses impérios. E a terceira implicação do Apocalipse a nós é a perspectiva de não termos medo. Ou seja, a lógica do Apocalipse é desenvolver esperança e não temor. Quando lemos o Apocalipse e ficamos amedrontados com a sua leitura, estamos lendo errado o Apocalipse. Igrejas, em geral, pessoas que não conseguem nem ler, nem se aproximar das páginas do texto, porque têm medo do texto, porque foram ensinados a temer aquele texto, na verdade estão perdendo uma grande característica do Apocalipse, que é a capacidade de gerar esperança para os seus leitores. Toda a lógica do Apocalipse é construída nessa perspectiva, dar esperança e não medo. Por isso que a primeira fala de Jesus ressuscitado no livro é não tenha medo. Logo no capítulo 1, a palavra de Jesus a João é não temas. Essa frase marca todo o Apocalipse. E à luz disso, eu queria complementar algumas questões aqui vinculadas a uma teologia específica, que é a teologia da esperança, de um teólogo protestante chamado Jürgen Moltmann, e também a uma leitura final do Apocalipse no capítulo 21, falando sobre a escatologia da esperança. Jürgen Moltmann é um teólogo protestante que nasceu em 1926 na Alemanha e que cresceu vinculado ao universo de ascensão do nazismo e da própria Segunda Guerra Mundial. Enquanto jovem, ele foi obrigado a participar do exército, vinculado à juventude hitlerista, e nessa condição, ele foi feito prisioneiro no campo de concentração na Bélgica. Foi nesse lugar, prisioneiro nesse campo de concentração, que Moltmann encontrou-se com a fé em Cristo. E ele relata essa questão da seguinte maneira.
Eu estudara as poesias de Schiller e de Goethe, mas na lama do campo de prisioneiros, elas não me diziam mais nada. Depois recebi uma Bíblia de presente. No começo eu li os salmos de lamentação do Antigo Testamento, que deram voz à minha desolação, à minha sensação de estar abandonado por Deus. E Jesus abandonado na cruz me convenceu do amor de Deus. Para Moltmann, Deus se revela exatamente nas periferias do mundo, nas cruzes do mundo. É assim que ele entende Deus. Não um Deus distante, lá no seu alto trono, mas sim um Deus que participa dos sofrimentos junto conosco. E isso gera esperança na vida. A perspectiva de Moltmann é estabelecer, portanto, a esperança como caminho cristão. Então, se é assim, se Deus participa das questões do mundo, então nós que vivemos nessa expectativa escatológica também devemos nos interessar por essas questões. Portanto, na perspectiva do Moltmann, a escatologia nos aproxima das crises humanas e não nos afasta delas. Aliás, ao contrário, os problemas e as crises não paralisam a fé, mas estabelecem sua dinâmica. Então, para Moltmann, o que é a plenitude escatológica? Não é uma realidade celeste que está nos aguardando passivamente, que nós iremos para tal lugar, mas sim é uma antecipação da plenitude do reino. É um horizonte de caminhada. Nós caminhamos rumo a esse horizonte. E à medida que caminhamos, o horizonte se aproxima mais de nós. Essa esperança de alcançar a plenitude desse horizonte é o que marca a escatologia para Moltmann. Ele lembra o exemplo de Jesus. Quando, multiplicando os pães e peixes, a primeira coisa que ele faz antes de fazer esse processo é solicitar aos discípulos: deem vós mesmos de comer a eles. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Não é uma escatologia, então, que nos coloca inertes diante do sofrimento do mundo, ou até mesmo secretamente nos alegrando diante da maldade humana, como se isso fosse um sinal de que Jesus estaria voltando mais rápido. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Não é assim que funciona. A lógica é, quanto mais nós estamos preocupados com esse horizonte escatológico que nos enche de esperança, mais nós nos movemos neste momento, aqui e agora, para tornar realidade esse horizonte. Para fazer com que o reino de Deus, prometido por Jesus, anunciado por Jesus, trazido por Jesus, e cuja plenitude se dará na Nova Jerusalém, fazer com que esse reino se concretize hoje entre nós. Portanto, questões de justiça social, questões de ética, questões de cuidado com o meio ambiente, questões de acabar com a fome, com a pobreza, não são questões doutrinárias ou ideológicas, são questões éticas que o Evangelho propõe, que a escatologia cristã apresenta. Esquecer-se dessas dimensões é não levar a sério o Apocalipse, é tornar o Apocalipse uma mera literatura fantasiosa, futurista, que algum dia se concretizará e sabe-se lá quando. Mas não é essa a perspectiva do Apocalipse. Não foi assim para os cristãos do primeiro século, como também não pode ser assim para nós. Então, Moltmann propõe uma leitura escatológica que utiliza a esperança como dado primário. A esperança que é capaz de mudar a realidade humana. Essa é a proposta de Moltmann, que também é a proposta do Apocalipse. Aliás, voltando agora ao texto para tentar concluir esse vídeo e tentar, de alguma maneira, pontuar mais algumas questões que o Apocalipse pode trazer a nós hoje, e lendo com vocês o capítulo 21 e 22 do Apocalipse, eu diria que nós temos algumas outras chaves de leitura capazes de atualizar o texto para o nosso tempo. A primeira realidade é a do casamento, simbolizado no texto pela relação entre a Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada como uma noiva para o seu esposo, para o próprio Cristo. E essa realidade de um casamento lembra no ambiente judaico a realidade de uma festa. Lembramos aqui lá de João 2, quando Jesus faz o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Ou seja, dando continuidade à alegria da festa. Essa proposta está aqui de novo no Apocalipse. Ou seja, a festa do Apocalipse é a festa da comensalidade, do partilhar a mesa, a festa da alegria, a festa do vinho, a festa da presença divina entre nós. Essa é a realidade que o Apocalipse traz logo no início do capítulo 21. E vinculado a isso, desenvolvem-se relações mais humanas, mais próximas, mais profundas, não apenas entre Deus e as pessoas, mas também entre as pessoas. Nessa sociedade que surge, nessa plenitude do reino de Deus,
Não há mais mar. Lembremos aqui o que o mar significa no Apocalipse. Significa a origem do mal. E aí diz o texto com todas as letras. Vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ora, essa afirmação é a clara certeza que o Apocalipse nos apresenta de que, na realidade divina, não haverá espaço para perversidade, para injustiça, para maldade imperial. E é interessante perceber que essa nova Jerusalém, que é descrita, esse novo céu e essa nova terra, não é uma rejeição da nossa terra. É sim o fim de um mundo, mas não o fim do mundo. É, na verdade, a redenção do mundo. Um novo céu e uma nova terra, matéria recriada, glorificada à imagem do Cristo ressuscitado. Essa é a leitura do Apocalipse. E isso traz para nós compreensões muito importantes, porque a Nova Jerusalém não é um espaço para o qual nós vamos. Ela vai ao contrário, ela desce do céu para nós. Mais uma vez, concretizando aqui a realidade do reino de Deus, que é a proposta de que, se nós orarmos pedindo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, esse reino irá se concretizar. A Nova Jerusalém é a concretização plena do reino de Deus. Deus esse que caminha entre as pessoas. A imagem que transparece no capítulo 21, versículo 3 é muito bela. Diz lá o texto. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Isso é muito interessante, porque desenvolve-se aqui a mesma leitura de habitação que havia no Antigo Testamento. Quando o tabernáculo era levantado, a presença de Deus descia e enchia aquele lugar, segundo o texto do Antigo Testamento. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é uma realidade que parte do próprio Deus. Deus habitará com os seres humanos para sempre. Essa realidade de uma presença muito próxima, de uma intimidade que constrói casa entre os seres humanos. Faz também aqui referência à própria encarnação, que lá no capítulo 1 de João menciona que a palavra, que é o próprio Deus, tornou-se carne e construiu morada entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa realidade toda se concretiza aqui no Apocalipse de forma plena. E é uma nova sociedade que se constrói na base da solidariedade, porque as lágrimas são enxugadas pelo próprio Deus, evidentemente, em primeiro lugar, mas também pelos próprios seres humanos que vivem nessa realidade. Então, ao enxugar as lágrimas de todos os olhos, ou seja, uma expressão que diz há consolo, há conforto, há presença solidária, isso é a característica de uma sociedade humana. E nesse sentido, há aqui a plena humanização do ser. Aliás, é uma sociedade que partilha os bens, partilha a própria vida. Por quê? Porque a vida é, antes de tudo, o bem do próprio Deus. Dom gratuito que o próprio Deus dá. Água que brota de graça do próprio Deus a nós. Essa realidade, então, se concretiza nessa Nova Jerusalém, nessa plenitude do reino de Deus, ilustrando o que é, de novo, ser, de fato, o que nós somos chamados a ser. Humanos, plenamente humanos. E nessa nova realidade há uma questão importante. Nessa nova estrutura, nesse novo cenário, nessa plenitude do reino de Deus, não há mais espaço e nem necessidade para igrejas, para templos. O versículo 22 desse capítulo diz o seguinte: nela, ou seja, na cidade santa, não vi santuário, não vi igreja, não vi templo, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aí o Apocalipse termina reafirmando a presença de Deus na história humana, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E reforça o convite, um convite compartilhado por todos os cristãos, de dizer, vem, vem Senhor, Maranata. Essa palavra Maranata é muito importante, porque ela tem uma definição tanto de uma afirmação de fé, no sentido de dizer que o Senhor vem, mas também uma afirmação de um clamor. Vem, Senhor. Em que sentido? No sentido de afirmar o seguinte, a plenitude do reino de Deus se concretiza com o próprio Deus, quando ele chega junto, quando ele está próximo. E segundo o Apocalipse, e não só segundo o Apocalipse, segundo toda a leitura que o Evangelho apresenta sobre Deus, que Jesus apresenta sobre Deus,
O Deus que é apresentado no texto bíblico é um Deus que quer estar próximo do ser humano. Não é um Deus irado, não é um Deus vingativo, não é um Deus togado como um juiz pronto a condenar. É um Deus amoroso, acolhedor, misericordioso, perdoador, pronto para caminhar junto mais uma milha com o ser humano, pronto para estar mais próximo do ser humano possível, para ajudá-lo a se desenvolver como ser humano, visando essa realidade plena que é a perspectiva escatológica que surge do Apocalipse de João. Como eu disse, há muita coisa a se falar do Apocalipse, não dá para a gente esgotar todos os assuntos. Aliás, abrindo parênteses aqui, se você tiver interesse, se você quiser saber alguma coisa específica, fique muito à vontade para colocar aqui nos comentários desse vídeo a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão, não só sobre o Apocalipse, mas sobre outras questões também da teologia ou do texto bíblico, e a gente faz alguns vídeos específicos sobre isso. Obviamente lembrando que toda resposta que for dada aqui não é absoluta, é apenas uma resposta possível. Mas voltando aqui ao Apocalipse, eu queria só ressaltar algumas questões. O Apocalipse traz para nós, então, um desafio de sermos eticamente vinculados à lógica do reino de Deus e não sermos súditos desses impérios que esmagam e destroem a vida humana. Esse é o chamado do Apocalipse. Ele se concretiza a cada dia em nós, na medida em que nós escolhemos ou servir a Deus ou servir a Mamon. Então, se é assim, escolhamos. Mas vamos escolher sabiamente, vamos escolher eticamente, vamos escolher conscientes do tipo de texto e de chamado que o Apocalipse nos traz. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos sobre o Apocalipse que fizemos ao longo do mês de julho. Nós faremos outras séries aqui com temas variados, inclusive sugestões são bem-vindas. Mas se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito, compartilhe o canal, ajude o canal a crescer e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço e até lá.